Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso desafiante quiz bíblico. Hoje vamos testar seus conhecimentos sobre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Esteja preparado para mergulhar nesse mundo fascinante e provar sua expertise bíblica. Será que você está pronto para enfrentar esse desafio? Aperte o play e vamos começar nosso quiz. Pergunta número 1. Quem foram os primeiros pais da humanidade de acordo com o livro de Gênesis? A. Adão e Eva. B. Caim e Abel. C. Abraão e Sara. D. Noé e sua esposa. Resposta correta. A. Adão e Eva. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Segundo o livro de Gênesis, Adão e Eva são retratados como os primeiros pais da humanidade. Eles foram criados por Deus e colocados no Jardim do Éden. A história de Adão e Eva é um relato importante sobre a criação do ser humano e a queda da humanidade. Pergunta número 2. Qual foi o fruto proibido no Jardim do Éden? A. Maçã. B. Pera. C. Uva. D. Banana. Resposta correta. A. Maçã. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Embora a Bíblia não especifique o tipo de fruta, a tradição popular retrata a maçã como o fruto proibido que Eva comeu, levando à queda da humanidade. O episódio da tentação e queda no Jardim do Éden é uma história importante no livro de Gênesis e tem sido fonte de interpretações e lições morais ao longo dos séculos. Pergunta número 3. Quem construiu a arca para se salvar do dilúvio de acordo com Gênesis? A. Noé. B. Moisés. C. Abraão. D. Davi. Resposta correta. A. Noé. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para abrigar sua família e diversos animais durante o dilúvio, conforme descrito no livro de Gênesis. A história da Arca de Noé é um relato icônico sobre a preservação da vida e a obediência a Deus. Pergunta número 4. Quantos dias Deus levou para criar o mundo de acordo com o livro de Gênesis? A. 3 dias. B. 5 dias. C. 6 dias. D. 7 dias. Resposta correta. C. 6 dias. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Segundo Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, instituindo o sábado como um dia sagrado. Essa narrativa enfatiza o poder e a ordem divina na criação do universo. Pergunta número 5. Quem foi o filho de Abraão que se tornou pai de 2 nações, Israel e Edom? A. Isaque. B. Jacó. C. Ismael. D. Esaú. Resposta correta. B. Jacó. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Jacó, também conhecido como Israel, foi o filho de Isaque e Rebeca. Ele se tornou o pai das 12 tribos de Israel, representando a nação de Israel, enquanto seu irmão Esaú se tornou o pai da nação de Edom. Essa distinção e descendência são significativas na história bíblica. Pergunta número 6. Quem recebeu a promessa de se tornar o pai de uma grande nação, de acordo com o livro de Gênesis? A. Jacó. B. Isaque. C. Abraão. D. José. Resposta correta. C. Abraão. Vamos falar um pouco sobre a resposta. No livro de Gênesis, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele se tornaria o pai de uma grande nação e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Essa promessa foi cumprida por meio da descendência de Abraão. Pergunta número 7. Quem foi vendido como escravo por seus irmãos de acordo com o livro de Gênesis? A. José. B. Moisés. C. Isaque. D. Jacó. Resposta correta. A. José. Vamos falar um pouco sobre a resposta. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos seus irmãos por causa da inveja que sentiam dele. Essa história é narrada em Gênesis e mostra como Deus usou as circunstâncias para cumprir seus planos. Pergunta número 8.
Quem interpretou os sonhos do faraó no Egito de acordo com o livro de Gênesis? A. Moisés. B. José. C. Jacó. D. Abraão. Resposta correta. B. José. Vamos falar um pouco sobre a resposta. José, enquanto estava preso no Egito, interpretou os sonhos do faraó, revelando que haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Isso permitiu ao faraó se preparar para a escassez e demonstrou a sabedoria de José. E, pergunta número 9. Quem foi transformado em uma estátua de sal por desobedecer à ordem divina, de acordo com o livro de Gênesis? A. Ló. B. Moisés. C. Aila. D. Noé. Resposta correta. C. Aila. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Aila, esposa de Ló, foi transformada em uma estátua de sal quando olhou para trás enquanto fugia da destruição de Sodoma e Gomorra, mesmo tendo recebido a ordem de não olhar para trás. Pergunta número 10. Qual foi o sinal do pacto que Deus fez com Noé após o dilúvio, de acordo com Gênesis? A. O arco-íris. B. A estrela brilhante. C. A nuvem densa. D. O trovão e o relâmpago. Resposta correta. A. O arco-íris. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris foi o sinal desse pacto, representando a fidelidade e a misericórdia de Deus. Pergunta número 11. Quem construiu a Torre de Babel de acordo com o livro de Gênesis? A. Adão. B. Noé. C. Abraão. D. Os descendentes de Noé. Resposta correta. D. Os descendentes de Noé. Vamos falar um pouco sobre a resposta. No livro de Gênesis, é relatado que os descendentes de Noé decidiram construir a Torre de Babel como uma forma de alcançar o céu e se tornarem famosos. Deus confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra e interrompendo a construção da torre. Pergunta número 12. Qual foi o nome da esposa de Abraão que deu à luz Isaque? A. Rebeca. B. Sara. C. Raquel. D. Lia. Resposta correta. B. Sara. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Sara foi a esposa de Abraão e mãe de Isaque. Ela inicialmente era chamada de Sarai, mas Deus mudou seu nome para Sara, que significa princesa, quando prometeu que ela seria mãe de nações. Pergunta número 13. Quem teve um sonho com uma escada que alcançava o céu de acordo com o livro de Gênesis? A. Jacó. B. Moisés. C. Abraão. D. Isaque. Resposta correta. A. Jacó. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Jacó teve um sonho em que viu uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Esse sonho aconteceu enquanto ele dormia em um lugar chamado Betel. Pergunta número 14. Quem lutou com um anjo e teve seu nome mudado para Israel de acordo com o livro de Gênesis? A. Jacó. B. Isaque. C. Abraão. D. José. Resposta correta. A. Jacó. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Jacó lutou com um anjo durante a noite e, como resultado, teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse episódio simboliza sua transformação espiritual e a formação da nação de Israel. Pergunta número 15. Quem foi colocado em um cesto e lançado no rio Nilo de acordo com o livro de Gênesis? A. José. B. Isaque. C. Moisés. D. Abraão. Resposta correta. C. Moisés. Vamos falar um pouco sobre a resposta. Moisés foi colocado em um cesto e lançado no rio Nilo por sua mãe, como uma forma de salvá-lo da ordem do faraó de matar todos os bebês hebreus. Ele foi resgatado pela filha do faraó
e criado como um príncipe egípcio. E assim concluímos esse divertido quiz bíblico no nosso canal. Se você gostou do desafio e deseja continuar se inspirando conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificações. Acompanhe também nossos vídeos anteriores para mergulhar ainda mais na sabedoria divina e fortalecer sua fé. Sua participação e interação são fundamentais para o crescimento do canal. Agradecemos por se divertir com a gente e esperamos te ver novamente nos próximos desafios do canal. Que a paz de Deus esteja sempre com vocês.